O São Paulo fez consulta por um cracaço, já está em período de consulta e a coisa tá ficando formidável porque nós vamos montar uma máquina, hein? E o papo é sério. Aboubakar já quer vir jogar aqui no futebol brasileiro, um jogador que o São Paulo sondou, chegou até a fazer uma comunicação ali para ver se daria certo ou não. Além disso, eu quero contar para vocês que tem decisão tomada de jogador no São Paulo que vai estender realmente mais um ano aí. E o Oscar, ele finalmente deu as caras. E ele está para anunciar lá pro São Paulo se ele fica ou sai fora. Eu quero te contar essa história do Oscar e tudo que tá rolando mesmo no São Paulo Futebol Clube para agora. Vamos lá que o São Paulo, você pode achar que não, mas ele está se reformulando, vai acabar o ano com uma dívida menor e agora tem aí uma possibilidade de um investimento de 200 milhões de reais e não é 200 milhões para, vamos colocar no gramado, vamos colocar os 200 milhões ali no ambulatório, nada disso, é para jogador de futebol, é para contratação de jogadores. Então o São Paulo quer realmente mudar de ares e entrar de verdade na primeira prateleira do futebol. E portanto, meus amigos, eu vou te contar tudo aqui agora. Chega nesse likeão aí, obrigado por tudo, obrigado pela companhia aqui, valeu de verdade mesmo. Chega nesse likeão, se inscreva aqui no canal. E vamos juntos nessa família que só cresce aqui. Se você quiser compartilhar o vídeo, também eu te agradeço bastante. Você falou, tem um cara aqui que tá explicando tudinho sobre o São Paulo, atualizando notícias. Tá aqui, ó. E compartilhe, e aí você vai me dar uma força. Jogue em todas as redes sociais que você tiver. Vamos juntos, beleza? Vamos lá? Tô junto então. Obrigado, meu povo. Olha só. O Aboubakar, ele quer vir para algum time do Brasil. A princípio, o São Paulo tinha feito uma consulta ali pelo Aboubakar, Atlético Mineiro acaba de entrar na jogada. Ele é um centroavante camaronês que sempre jogou muita bola, né? O seu holofote, o que fez chamar a atenção mesmo, era uma força física assim invejável, era uma velocidade incrível e uma entrega dentro de campo assim digna de ser lembrada. Um jogador zaço de seleção, um jogador de futebol inglês, um jogador que joga muito. Ficou velho, é verdade. Ele tá lá na sua casa dos 34, 35 ali, mas ele é um jogador que joga muita bola. O São Paulo, ele tem aquele plano de contratar caras assim mais jovens, né? O São Paulo quer ter um jogador mais jovem no elenco para não ter problema de contusões e coisa e tal. O Crespo, ele tem reclamado muito das contusões. Algumas vezes eu até achei que o Crespo espremia muito ali no treino e que quando o cara chegava para jogar ele estava completamente sem condição. E isso pode ser uma verdade no trabalho do Crespo, mas o São Paulo convive com um histórico de lesões impressionante e esse ano ele extrapolou o limite do tolerável. São mais de 70 contusões para 60 e poucos jogos. Assim, é mais de uma contusão por jogo, né? Isso não tem cabimento. Você fala isso para alguém que não acompanhou, o cara fala, não tem 74 contusões em 60 e poucos jogos. Se você fizer a estatística, o levantamento, tem sim, e o São Paulo está convivendo com essa realidade. Vide o último jogo. Ganhamos de 3-0 do Internacional de Porto Alegre, assim, remendado. Esse Inter aí, dos piores de todos os tempos. Então ele é um Inter que vem jogar com o São Paulo, toma 3-0, o São Paulo com pouquíssimo esforço dentro de campo. O gol do Luciano parecia gol de brincadeira, gol de pelada de domingo, né, que ele dá cobra ali o Rocher zoando, e o São Paulo sai com o Alan Franco e com o Luciano machucados. Então não era um jogo que foi aquela batalha, prorrogação, pênaltis, aquela loucura. Não, teve nada. Um jogo normal, basiquinho, dois saem machucados sem contato com ninguém, sem nada. Então o São Paulo tem que mudar isso aí. Portanto, ter um Aboubakar no time hoje me parece ótimo, por outro lado, não parece tanto assim por causa da idade, né? Eu quero realmente ver um pouco mais do Rian Francisco, não sei você. Caleri, não sei como é que vota também, mas vamos avançar nesses assuntos. O jogador volante, o Luiz Gustavo, eu ia falar o abençoado Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo que com uma entrevista histórica e linda e perfeita e na hora H, na hora certa, ele demite praticamente um diretor de futebol e faz um presidente de um clube que não gosta de aparecer na hora que tá perdendo, ele faz o presidente do São Paulo vir a público e ter que dar uma entrevista coletiva. Ele faz um diretor fajuto de futebol chamá-lo para entender, né, o Rui Costa, o que ele quer dizer, com o que ele quer, eu quero saber o que ele quer. Como assim? São Paulo é uma bagunça, uma baderna na diretoria e agora você quer entender o que o Luiz Gustavo quer. O que ele quer é o óbvio, que vocês trabalhem de maneira decente, trabalhem em prol do São Paulo e não nessa palhaçada de politicagem que vocês ficam fazendo hora e outra aí sempre, né, na verdade.
O São Paulo remendado com as contusões, o São Paulo fora do Morumbis, o São Paulo com salários atrasados, o São Paulo com uma dívida de bilhão, que o próprio Júlio Casares que aumentou e dobrou a dívida, o São Paulo sem título, sem esperança, eliminado de maneira vexatória da Copa do Brasil, quando colocou o time reserva equivocadamente no primeiro jogo, o time que perde para a LDU de um jogo vergonhoso, vexatório, que depois o Palmeiras foi lá e colocou a LDU no lugar dela, que é lugar nenhum. Aí o São Paulo, se não bastasse, tá disputando com unhas e dentes, com afinco, com uma maluquice ali, a 8ª colocação do Brasileiro, enquanto o Mirassol é quarto, quinto, quarto ali. Então assim, aí o Rui Costa, o que o Luiz Gustavo quer? Poxa, o que o Luiz Gustavo quer é palhaçada. Mas o Luiz Gustavo, ele anunciou agora que ele vai ficar mais um ano no futebol. O cara é de ferro, né? Ele corre mais que o Pablo Maia, ele corre mais que o Alan Franco, ele corre mais do que o Caleri, ele é de ferro, mais que o Luciano, ele tem quase 40 anos e corre mais que a metade do elenco de São Paulo. O Alisson, ele apostando corrida, eu vou nele, com certeza, eu tenho certeza que ele ganha. Apostar corrida com o Luciano, sai na frente muito. Então ele sabe que a parte física dele é uma parte física igual do Zé Roberto, sabe assim? Lembra que jogou até os 41? O Fábio, goleiro do Fluminense, que joga até os, tá com 45, 46. O cara tá quase cinquentão, jogando em altíssimo nível. Thiago Silva. Tem jogador que ele não sente a idade, é difícil. Mauro Galvão, lembra antigamente? E o Luiz Gustavo, ele tá nessa pegada. Ele fisicamente ele aguenta, então ele tá continuando. E ele quer continuar no futebol mais um ano e decidiu. Tomou a decisão, bateu o martelo e falou: eu vou continuar. Só que no São Paulo não deve ser, né? Depois que ele deu a entrevista, nós, São Paulinos, estamos muito mais honrados, né? No sentido orgulhosos de ter o Luiz Gustavo no elenco. Só que o São Paulo, com a diretoria de Casares e Rui Costa, que continua, é claro que eles não vão querer o Luiz Gustavo expondo verdades, né? Escancarando a patifaria que eles fazem debaixo da coberta, debaixo do tapete. Então o Luiz Gustavo fez uma coisa que foi maravilhoso pra gente, o Crespo entrou na onda do Luiz Gustavo, também defendendo o time de São Paulo, enquanto a diretoria agora deve fazer a caça às bruxas e o Luiz Gustavo deve ser o primeiro a sair do time. Então ele fica mais um ano no futebol, mas é quase impossível que seja no time do São Paulo, tá? E o meia, Oscar, que foi uma lenda assim, no futebol europeu, um jogador que do São Paulo ele acabou indo pro Inter, do Inter ele vira ídolo rapidinho, aí ele vai pro Chelsea, vira ídolo rapidinho, aí ele vai pro Xangai, não sei das quantas da China, e vira ídolo, e o presidente lá pagando por um dos maiores salários do globo terrestre, um dos maiores salários do mundo, ele faz o Oscar ficar renovando com ele. Então o Oscar nunca teve um histórico de lesão, sabe? Chegou no São Paulo, óbvio, ele machucou, mas aí o problema cardíaco dele o levou a questionar se ele deve ou não continuar. Hoje foi o dia que o Oscar voltou pro CT do São Paulo na Barra Funda ali e ele foi lá encontrar o seu time, seus companheiros, né, a chefia, ele foi encontrar o pessoal. Então ele tá muito próximo agora de anunciar se ele para agora aos 34 anos ou se ele continua no São Paulo cumprindo seu contrato que vai até o fim de 2026. O Oscar é um jogador, ou 27, um desses anos aí. Ele tem mais anos de contrato com o São Paulo, mais um ano pelo menos, ou 2. Ele é um jogador, acho que 2 anos, né? Ele tem 3 de contrato e ficou um só. O Oscar, ele pode querer parar. E se ele quiser parar por questão de saúde, o São Paulo não tem que pagar nada pra ele. Seria uma rescisão amigável. O São Paulo não irá contra ele e falar assim: ah, você assinou comigo 3 anos, não tenho que parar coisa nenhuma, vai ter que me pagar uma multa rescisória. São Paulo não vai fazer isso. E o Oscar, em contrapartida, se ele decidir parar, ele também não vai querer cobrar nadinha do São Paulo, nem existe isso. Então o que acontece? Se o Oscar quiser jogar e o São Paulo quiser falar: Oscar, não quero te pagar mais, obrigado, pode ir embora. Aí o São Paulo teria aqueles acordos que ele, em vez de pagar 2 milhões por mês, ele vai pagar 500 por mês em X anos, igual com o Daniel Alves e o Jusilei. Ele meio que tira o cara do time para não pagar os 2 milhões mensais e sim o picadinho do acordo. Nada disso vai acontecer. Se o Oscar decidir ficar no São Paulo, o São Paulo vai aceitá-lo de braços abertos. Se o Oscar decidir ir embora, aposentar, o São Paulo também irá aceitar e tá tranquilo. E agora o palpite é que o Oscar se aposente, pare e não jogue mais por time nenhum. Ele deve agora anunciar a sua aposentadoria, tá bom? Deixa eu falar uma coisa aqui. Surgiu recentemente uma coisa na mídia, que aquele Diego Fernandes, o investidor, o Diego Fernandes que quer investir no time de São Paulo, ele surgiu agora falando abertamente que ele estava trabalhando pelo São Paulo, né? Estamos trabalhando pelo futuro, trabalhando pelo São Paulo. Ele colocou num post dele, até coloquei aqui no canal já. Depois disso, o Júlio Casares iria
encontrar o Diego Fernandes, recebê-lo para conversar e tal, a coisa não foi avançando. E aí o Diego Fernandes, estando dentro ali das instalações do São Paulo, com alguns cardeais lá no grupinho e tal, ele tava falando muito bem do São Paulo e tentando colocar os seus colegas investidores até um banco mesmo. Aí o São Paulino ficou muito feliz, né, com o Diego Fernandes. Oxa, já vai chegar o dinheiro. Não é SAF, mas o dinheiro tá vindo. O São Paulo meio que entra num boicote com o cara, né? Aparentemente é um boicote velado. O São Paulo não fala, não quero esse cara aqui. O São Paulo não fala nada. Mas a cada dia que passa, que o Diego Fernandes dá um estalinho lá que ele pode vir pro São Paulo, o Júlio Casares vaza uma notícia que ele com a Galápagos estão pensando no investimento e tal. Então, de qualquer jeito, o São Paulo sai ganhando. Sendo a Galápagos investindo, juntando os 200 milhões aí para investir no futebol, ou sendo o Diego Fernandes vindo com os investidores de fora. Se for na Galápagos, o Júlio Casares não perde força política, força de mandatário, sabe assim? Ele é o mandatário, é o manda-chuva. Se vier o Diego Fernandes com o seu grupo para investir, o Casares ele meio que perde força. Os caras, quando viram uma SAF, por exemplo, no caso aqui não seria SAF, seria investimento. Quando vira uma SAF, o presidente perde força para quem é o dono agora, né? Então o Casares ele tem esse problema, além de ser um cara dos mais egocêntricos de todos os tempos, qualquer presidente de São Paulo, fosse ele Portugal, Pimenta, Bastos, o Casal de Rei, o Leco, o Aidar, o Casares, nenhum deles iria largar o osso. Fala, tá chegando os caras aí, ó, vamos deixar pra eles administrarem, vamos pegar o dinheiro e salvar o São Paulo. Porque ali não é salvar o São Paulo que eles estão tão preocupados assim, né? Eles estão preocupados em mandar, ter a cadeirinha lá, ter a carteirada, eles, sabe, aqui o Morumbi é nosso e tal. Os caras são egocêntricos, não tem jeito. E aí, com a Galápagos ficaria melhor pro Júlio Casares, ele já está com os caras e com a moral toda. Mas o Miller tinha dito, o jogador Miller, ponto esquerda, talvez um dos melhores de todos os tempos, ponto esquerda, né? Ele jogou no São Paulo, bicampeão do mundo, e é um jogador assim, que eu tenho o maior respeito como jogador. Como comentarista, eu não sou muito fã, mas eu respeito o Miller como eu respeito qualquer um, só que o Miller é um ídolo, né, cara, jogadorzaço. Me perdeu um pouco naquela Copa do Brasil de 2000, né, foi afastando ali um pouco o carinho pelo Miller, mas ele é São Paulino, declarado, tá aí falando do São Paulo, muitas vezes não fala bem, e tudo bem também, é a opinião dele, e ele falou que ele tem a informação que o Diego Fernandes tem uma surpresa pro São Paulo no dia 16/12. Aí o Diego Fernandes, ele foi meio que desmascarado por supostos jornalistas aí que sabiam tudo. Falaram, ó, que vai ter aí é um jogo comemorativo, um jogo festivo que o Diego Fernandes vai encabeçar e tal. E aí o Miller falou, ó, eu falei com o Diego Fernandes, não tem nada a ver com o jogo festivo, existe mesmo algo aí que é uma surpresa que eu não sei o que ainda, mas não tem nada a ver com esse jogo festivo. Não é um engana-trouxa, igual a casa de aposta fez lá com vai vir um campeão do mundo aí, era o Cafu, lembra disso aí? Então os caras, eles ali deram desanimada no São Paulino. Agora o Diego Fernandes, aparentemente, ele tem algo real. Vamos ver, dia 16, tá chegando, daqui 11 dias, eu acho que a coisa vai ficar muito boa. E ó, o São Paulo sondou a situação de Everton Cebolinha. Ai. Cara, é o seguinte... Ai, como é que eu vou falar do Cebolinha sem demonstrar aqui minha total paixão pelo futebol dele, minha total admiração por tudo que ele fez ali no futebol do Grêmio e até um pouco no Benfica. É um tipo de jogador classe A, total. O Flamengo é um time esquisito, né? Você tem um Dorival que ganha a Copa do Brasil e Libertadores e é demitido. Você tem um Rogério Ceni que ganha o Brasileirão e é demitido. Você tem um Felipe Luiz que em meia hora de Flamengo ganha aquela Copa do Brasil como técnico, barrou ali a demissão. Agora o cara tava aí quase demitido, ele ganha... Em uma semana ele ganha a Libertadores e um Brasileirão. E o flamenguista, todo mundo ali, ó, esse Felipe Luiz não serve não. Vai saber o que esses caras querem da vida, né? Então quando você pensa, por exemplo, num cara igual o Cebolinha, eu coloco nessa prateleira de Ceni, Dorival, Felipe Luiz, o que esses caras querem? Né, o Cebolinha chega lá, começa a jogar bola, eles logo trazem Samuel Lino, contrata o Carrascal, contrata não sei o quê, contrata o Luiz Araújo, já escanteia no banco também. Tem o Pedro, tem o Gabigol, manda o Gabigol embora, traz o Plata. O que eles querem? Qual que é o patamar que eles querem chegar? Até estão cometendo erros aí, algumas coisas. Estão ganhando de sobra porque é dinheiro de sobra. Mas assim, falar que o Cebolinha entrou num declínio, eu discordo completamente. O Cebolinha, sempre que eu vi jogando, é craque. E nesse último jogo contra o Palmeiras, somebody love, caiu pra cima, dribla pra cá, dribla pra lá. Só para na falta.
É um tipo de jogador rodado, campeão, é um cara que chegaria no São Paulo hoje. Cara, ele pega aquela camisa 11 ali, 7, sei lá qual ele vai jogar. Ele pega a camisa, entra naquela ponta esquerda e acabou, é dele. O Ferreirinha, que é um jogador que eu adoro, adoro mesmo. É um cara que poderia continuar como ala, fazendo a dobrinha ali com o Cebolinha. E aí, meu amigo? Cebolinha e Ferreirinha. Eu nem colocaria um na ponta direita e na ponta esquerda. Robin Ribéry, assim. Eu nem faria isso. Eu colocaria dobrinha. Você não tem lá um Luciano, Tapia e Ferreirinha como ala? Poxa, deixa o Ferreirinha como ala, tira o Tapia, centraliza o Luciano e mete o Cebolinha como atacante com o Luciano, com o Ferreirinha passando ali pelo lado. Você faz uma dobrinha que o São Paulo teve uma época de Denilson e Serginho. Poucos aí vão lembrar, só os mais antigos. Denilson e Serginho, se tirar a bola daqueles caras ali, era de joelho rezando, era mais fácil. Em vez de você tentar tirar a bola desses caras no futebol, era mais fácil ajoelhar e ficar rezando pra bola escapar do pé de um ali, porque não tirava. Não tirava a bola desses dois caras aí. E eu não tô nem falando de Miller e Raí, que aí eram melhores ainda. Eu tô falando de um futebol que pra mim é meio recente. Eu lembro de 98 ali, 97, ver um Serginho e Denilson jogando juntos. Eu lembro perfeitamente disso. Então por que não é nem tão distante pra mim, né? Pra alguns vai ser. Então eu penso, se você coloca um Cebolinha com o Ferreirinha jogando juntos hoje, cara, me entrega as taças. Ninguém pode, mas não vai parar. Royal e o outro lá, como é que chama aquele lá? O alemãozinho da zaga do Flamengo lá. Deu branco agora, né? É Léo Pereira. Põe o Royal e Léo Pereira ali, os caras passam nem olha. Nem vê que passou pelos caras. Entram com bola e tudo. Você pega a zaga do Palmeiras lá com... Como que chama aquele lá? O Giai. Não, o Giai é o outro lá, o Arley, o Wesley, que foi pro lugar do Marcos Rocha do Mike, junto com o Gustavo Gomes ou Murilo, eles nem olham. Cebolinha e Ferreirinha passa sem ver os marcadores. Seria a melhor dupla do futebol brasileiro jogando pertinho. E o Crespo poderia fazer isso aí. Sobretudo quando o Lucas Moura voltar e ocupar mais o espaço da direita do ataque do São Paulo. Então, fica maravilhoso de qualquer jeito. O São Paulo sondou. A princípio, o São Paulo teria supostamente assustado com valores, mas não. Valor de 1 milhão por mês ali não assusta ninguém no futebol moderno, né? Ainda mais um time que vai ter investidor. Vamos torcer pro Cebolinha e pro São Paulo ou não? Vamos lá? Vamos aí, então. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!